Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos, aquietar os nossos pensamentos e agradecer a Jesus a oportunidade de assistirmos à palestra dessa noite. Prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrage em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado, da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com o teu amor, alicerçando minha vida, é que hoje poderei vencer, hoje e sempre. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria, né, estar falando com vocês, com quem está me ouvindo e me vendo, e particularmente desejar que Jesus abençoe, né, o Seara Espírita de Redenção, uma verdadeira chuva, né, que haja uma chuva de bênçãos derramadas sobre o Seara. Hoje nós temos a incumbência de estar falando sobre Jesus e o Espiritismo. Ou seja, é uma forma de nós irmos trazendo aos nossos corações a figura de Jesus neste mês de dezembro, nos dias que antecedem ao Natal. Então, ao falar de Jesus, nós imaginamos, entendendo Jesus como diretor da terra e compreendendo os mundos como escolas, porque são criados para a nossa evolução, o nosso aprendizado, o nosso crescimento, nós então iremos fazer a nossa palestra nesse sentido, compreendendo a Terra como tendo um Cristo que foi designado por Deus para ser o seu diretor, que é Jesus Cristo. Então, os mundos são governados por espíritos superiores. Conhecemos ainda muito pouco, naturalmente, sobre os mundos crísticos, mas nós sabemos que eles são os grandes auxiliares do Criador no universo. Não é? E esses mundos, então, normalmente, para cumprimento dos seus desideratos, né? Para cumprimento dos desígnios de Deus, são estas escolas, com prazos de validade. Ou seja, os alunos ali matriculados, os alunos encarnados nestes mundos, eles têm-nos estes mundos como escolas de aprendizagens, de testes, de convivências que vão se modificando na medida em que há o avanço, assim como um processo seriado de evolução para os cursos. As criaturas vão evoluindo aos poucos. Só que é importante lembrar que tem prazo de validade. Então, um mundo ou uma escola, ela é fadada a transformar-se em outros graus, assim como aqui em Goiânia, a Escola Técnica Federal de Goiás se transformou num centro federal de ensino tecnológico, de ensino, saiu do ensino médio para o ensino superior. Então, mas há um prazo de validade na universidade, por exemplo, quando o aluno ele é repetente exageradamente, ele é jubilado.
ele não pode mais dar continuidade, não é? Há leis para isso, e então fazendo parte de um processo em que presume-se que dentro de um certo tempo o aluno tenha conseguido o seu avanço, e não conseguindo, ele perde a oportunidade. Então observemos que para tudo isso, para essa escola, há algo extraordinário e diferente nessa evolução dos mundos. E em particular, com relação à Terra, nós aprendemos que o aluno é o grande formador dessa escola também. Ele é visto como aquele que as suas ações, todos os seus gestos, tudo aquilo que ele faz, pode ser ou não uma cocriação. Então, esse universo, ele é criado com o auxílio dos espíritos que, pela sua ação, vão modificando o seu meio. Então, é muito interessante compreender isso, porque designa-se ao aluno da Terra, por exemplo, essa condição. E as cocriações são as criações onde o Criador permite que o aluno vá adaptando-se ao meio que ele constrói. Então, tudo aquilo que ele faz de bom vai transformando esse laboratório imenso que é esta escola. Não é? Nós temos uma destinação cuja destinação especifica, dentro dos critérios do Criador, especifica-se cada vez mais a natureza dos comprometimentos, dos compromissos que nós vamos tendo. Então, à medida que nós vamos nos evoluindo, novas tarefas, novas oportunidades surgem. Assim como o aluno que começa com o beabá, as primeiras letras, depois vai fazer o enfrentamento das grandes teses. Não é? Então, pensando desse jeito, vamos então entender a nossa escola, a escola Terra, tendo Jesus como o grande diretor, ou grande reitor, quem quiser entender assim também. Mas é natural que ele tem um potencial diferenciado, que para designarmos o mestre, nós teríamos que encontrar uma definição que nós ainda não temos nos vocabulários humanos, dada a grandeza luminar de um espírito crístico, como esse nosso diretor, como esse nosso reitor. Não é? Então, na escola Terra, é natural que cada escola, cada mundo tenha suas características. E a característica básica do nosso mundo é ter a presença do mal de uma forma mais acentuada do que o próprio bem. Hoje em dia é bem diferente, porque a nossa escola Terra está chegando no seu final, seu prazo de validade. E o bem hoje, embora nem sempre se perceba nessa escola, é preciso que aqueles que estejam envolvidos com os princípios do bem, com estas lições, estudando elas e praticando-as nesse laboratório, sinta isso. Ou seja, que há um bem muito grande na Terra. Embora as crises laboratoriais
advindas daqueles que não sabem manipular direito os dispositivos desse laboratório e que então faz com que a gente viva um bem onde ele ainda é tímido, mas ele existe para aquele que sabe pesquisar, que trabalha, não é? Que dedica, que tem uma intenção diferenciada, que propõe algo diferente nesta escola Terra, porque é um aluno esforçado e compreende as injunções naturais do peso de um programa, da necessidade de suportar este jugo, mas tornando-o leve na conformidade do seu esforço e procurando entender as regras, os ensinos, a começar daquilo que o diretor deixou como programa para ser retransmitido por muitas criaturas, mas fazendo com que o aluno também seja esse discípulo nesta escola Terra, capaz de estar sempre auxiliando aos outros. Então, os desafios desse programa traz esses preceitos que apontam, pelo menos apontam, emergem muito mais o mal do que o bem, porque é preciso que se adapte a estas realidades, assim como um aluno de agrimensura, por exemplo, vai buscar, às vezes, regiões difíceis, lá no meio do mato, na selva, como uma aula prática para poder desenvolver a topografia, para poder desenvolver preceitos que ele só vai poder desenvolver conhecendo terrenos diferentes, por exemplo, realidades diferentes, como nós podemos constatar muitas vezes com esses alunos. Então, é assim também, do ponto de vista espiritual. Então, é preciso, quantas vezes será preciso, às vezes, drenar um charco terrível, difícil, para que ele se torne algo de bom. Então, é importante observar que há objetivos para esse programa. Então, esse programa é o programa onde, naturalmente, há de se encontrar os problemas a serem resolvidos, assim como é necessário que se resolva algum problema para alcançar-se um resultado matemático. Então, essa escola é desse jeito. Mas então vamos analisar objetivos desse programa aqui para a Terra. Primeiro, o grande problema é fazer com que o aluno transforme o mal em bem. Que coisa interessante. E é uma escola tão completa em que todas as ações da criatura ela estará promulgando o bem ou um defeito qualquer. Então é importante essa observância, porque a escola ela é tão preparada, a sua ambiência é tão preparada, que a começar daquilo que o aluno pensa, ele estará sendo um co-criador ou um desfazedor, vamos dizer assim, das coisas que são as substâncias, as próprias coisas ou o nosso semelhante. Nós estaremos prejudicando a natureza ou objetivamente prejudicando o nosso próximo, quando na nossa atitude, no nosso jeito de agir, nessa escola divina instalada aqui e que se chama Terra, nós então temos que observar isso, porque na mesma medida que é dada uma grande oportunidade para o aluno, uma oportunidade inimaginável de proposição para o bem, é também
uma proporção muito grande, intensa, das possibilidades, dos defeitos, dos males. Então, vamos nos imaginar sempre como alunos, aqui estando, não necessariamente como se fosse um castigo. Às vezes, o aluno, quando ele, principalmente para muitos, quando vai se adaptar à escola, quando criança tem as suas dificuldades naturais, alguns ficam loucos para ir para a escola, mas há aqueles que não se adaptam, não estão se adaptando. Então vamos nos entender como alunos, com uma responsabilidade muito grande perante Jesus, que é o reitor diferenciado, amorável. Ele é tão grande, de um potencial tão indescritível ainda para nós, porque nós não temos condições de decifrar as coisas divinas. Mas ele é tão grande que ele é um reitor ou um diretor tão capaz, de um potencial de amor tão grande. E é por isso que ele ensinou que ele estará conosco sempre que nós o buscarmos. Ele tem esse potencial de atender a todos com uma onipresença diferenciada, por ser divino e estando em toda parte para acudir às criaturas. Porque ele, ao designar os seus professores, que foram os grandes missionários que sempre desceram à Terra, ele, naturalmente, com um potencial bem superior ao de todos eles, fazia com que eles se fizessem presentes sempre que possível. Mas, quando necessário mesmo, ele estaria presente também para auxiliar cada aluno. Além desse objetivo que nós consideramos principal, né, o objetivo geral, nós vamos observar também que há, na questão 132 do Livro dos Espíritos, porque ele mandou prometeu que haveria uma transformação muito grande e que ele mandaria uma nova plataforma de ensino que nós aqui na Terra chamamos de o Consolador Prometido. Então ele, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que abre as páginas deste ensino, dessa plataforma chamada o Consolador, na questão 132 do Livro dos Espíritos, está uma explicação muito interessante, não é? Porque ali, quando se pergunta, né? Então a pergunta foi elaborada para os prepostos de Jesus, os seus representantes, para que eles pudessem explicar, não é? Qual o objetivo da encarnação. Porque essa matrícula, ela chama-se encarnação. Então, esses matriculados, ou seja, os encarnados, qual o objetivo, então, para este espírito? É algo que a gente imagina, né? E como somos pertencentes a essa escola, né? E já adotamos no nosso coração essa plataforma, que é o Espiritismo, nós sabemos que é destinação para a evolução nossa, não é? Que há essa busca da perfeição. Então, esse é um dos objetivos desse programa que Jesus instalou na Terra, buscar a perfeição. Mas existe um outro objetivo dentro deste programa, que ele é o objetivo que nos tira desse estigma que nós criamos, não é? Para pensar que o aluno está numa escola simplesmente para sofrer. E que a escola é como se a escola fosse um castigo, e como se ele estivesse aqui simplesmente para sofrer alguma coisa, alguma consequência dos atos impensados, porque todo aluno erra,
por isso que está em crescimento. Então, dentro desse aspecto aí, é importante observarmos o quanto é interessante essa questão dessa plataforma que Jesus nos mandou do Espiritismo, na questão 132, que é colocar o Espírito encarnado em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Que é algo extraordinário. Que imensidão que é essa proposta para cada um de nós. Então, é isso que nós temos que trazer para o nosso coração como alunos desta escola, como encarnados que somos. Imaginar que nós auxiliamos como co-criadores. Esta é uma das bênçãos mais distintas que o Criador põe sobre nós. E isso faz parte de um processo universal, porque essa plataforma ela é universal. O que ela ensina tem esse sentido universal para as outras séries extraordinárias que alcançaremos nessa evolução. Então, nós somos coadjuvantes da própria natureza. Olha como isso é importante, não é? Então, que coisa maravilhosa. Então, a gente precisa, dentro dessa vibração deste dezembro, que é a vibração que nos aproxima cada vez mais do Natal, que nos leva ao natalício de Jesus, tentemos criar um novo jeito de sentir, uma nova maneira de compreendermos-nos com o papel que nos é distinguido para seguirmos o nosso Mestre Jesus. É uma escola diferenciada, onde a figura do reitor e do diretor, ela é tão proeminente que ela precisa, porque o próprio diretor, o próprio reitor Jesus, se fez o próprio programa de extensão curricular para a nossa transformação moral. Os seus passos são os passos que deixam as marcas para serem seguidas. O seu jeito de agir é como se fosse um grande e distinto espírito luminar que ensina e projetando-se em cada gesto, em cada atitude, para formatar um programa que fica, para aquele que quiser, gravado no seu coração, não apenas na mente. É assim que precisamos trazer Jesus. E quem sabe, nesse dezembro, nesse Natal, recapitularmos no sentido da nossa evolução e fazermos diferentes como novos alunos desta escola. Então, essa escola tem uma meta. Todo programa traz a meta para que tem uma meta no seu processo, no seu programa pedagógico, naturalmente, que é fazer com que o espírito alcance essa condição de ser esse co-criador, que está no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, sobre os co-criadores, os co-criadores maiores e os co-criadores menores. Nós ainda somos os co-criadores menores. Mas que beleza! Quando imaginamos que nós ainda estamos rastejando na evolução, como alunos ainda de um beabá, ficamos imaginando aquilo que não damos conta de interpretar, de discernir. Que beleza é a vida que o Senhor propõe para nós. O que será mesmo
alcançar a felicidade, alcançar a luz. Porque se aqui nessa escola ainda cheia de percalços, nós temos a alegria do bem, temos a felicidade das melhores compartilhas quando nós queremos agir pelos menores gestos para fazer alguma coisa. Quando nos sentimos contemplados, quando estamos ajudando alguém. Numa escola onde há o sorriso, a maior das libertações, um estado psicológico extraordinário, que é sorrir, como se estivéssemos nos desfazendo de tudo que é mal e nos sentirmos confortados nesse estado psíquico de louvor, que é estar sorrindo, estarmos alegres, sentindo algum bem, algo que nos conforta. Estes sentimentos precisam estar em nossas almas para nos sentirmos diferenciados, e é assim que a gente vai adquirindo outras qualidades que fazem parte, na medida progressiva dos objetivos a serem alcançados, de uma fé, por exemplo, uma fé ardente. Eu sou aluno de Jesus, eu sei por onde caminhar, eu posso traçar o meu caminho. Então é isso que nós precisamos fazer. Porque Deus é tão grande, tão extraordinário, que nesse laboratório nós já aprendemos algo que nós falamos tanto sobre isso, repetidas vezes, porque acho tão importante. Porque cientificamente cada gesto nosso altera o universo. Pode haver algo mais confortante do que isso? Mais reconfortante do que isso? Ou seja, que potencial Deus nos dá para mesmo ainda tão pequenininhos. Nosso gesto altera o universo. Nós contribuímos a todo momento ou deixamos de contribuir? Se o nosso pensamento tem uma força extraordinária, imagina quando nós o materializamos com cada gesto, não é? Então, esses laboratórios, não é? Vamos entender esses laboratórios e tendo o cristianismo como esse laboratório divino. E, vamos dizer assim, o que o mobiliza, a força motora deste laboratório divino, chama-se amor. Então, Deus nos concede 2 laboratórios, não apenas um, para a evolução do espírito matriculado, encarnado. O primeiro laboratório é esse, para nós, do cristianismo. Foi que trouxe, Jesus instalou-se aqui como diretor, exemplificou para mostrar o que seria o seu ensino. E a base de sustentação desse laboratório chama-se amor. O outro laboratório nós poderemos chamar de cultura. Aí é que entra, então, a formatação, como se fosse algo paralelo, mas é uma simbiose que precisa ser feita da cultura humana, que é esse laboratório onde o homem deixa a sua marca, que nós chamamos de cultura, para a evolução da humanidade, e que nós chamamos de instrução. A capacidade de discernir, através dos estudos, das pesquisas, da materialização, através de uma tecnologia, das comprovações, através de uma ciência, e de uma transformação que faz com que tudo isso haja um elo de ligação com o laboratório divino, que é a religião. Mas a cultura envolvendo tudo isso,
que é este laboratório da instrução, não é? Mas Jesus, sabendo que teríamos dificuldades enormes para adaptação, primeiro ele explicou tudo de uma forma alegórica do seu ensino. Mas não foi de forma alegórica que ele materializou o ensino. Porque, veja bem, se fosse simplesmente teoria, aí a alegoria seria invalidada, seria uma vã filosofia. Mas não. Ele materializou para que pudéssemos compreender e deixou claro que mandaria um outro laboratório para ser instalado aqui na Escola Terra. E esse laboratório, simplesmente um laboratório que completa o ensino, que traz tudo aquilo que a criatura precisa para poder passar para uma outra esfera, uma esfera superior. Então, esse laboratório é um laboratório onde, através dessa nova plataforma que ele mandou, que é o Consolador, que é um laboratório, né? Ele foi capaz de elucidar todos aqueles ensinos de Jesus que ainda ficavam vagos na mente humana, porque Jesus fez aquilo que é muito importante, ele permitiu que as criaturas tivessem os ensinos para colocar à prática, mas sabia das dificuldades naturais de interpretação dos seus próprios ensinos, apesar do exemplo que ele deu. Então, esse laboratório, que é o Espiritismo, veio elucidar os ensinos de Jesus. E de uma forma tão significativa que vejamos o seguinte, conforme a questão 350 do Livro dos Médiuns, competindo a este laboratório divino instalado aqui na Terra, colaborar para a transformação da humanidade. E vou dizer para vocês, essa transformação está ocorrendo muito mais do que se imagina. Se tivéssemos condições de analisar, assim como os supervisores pedagógicos podem fazê-lo, ou seja, só os espíritos mais evoluídos que têm esse potencial, que colaboram com Jesus na destinação da Terra, na adequação dos seus programas, do seu programa de ensino, que tenha visão para ver isso, mas nós podemos sentir e analisar. Ai da Terra se não fosse as bênçãos do Doutrina Espírita. Hoje, outras religiões com muito maior naturalidade falam sobre espiritualidade. Com muito mais naturalidade, quer desvendar e grandes movimentos científicos procurando decifrar e analisar a encarnação. Começa a chegar às universidades as primeiras pesquisas que comprovam que o Espiritismo antecedeu a própria ciência, que ele antecede, desvendando situações com todo aquele trabalho. Hoje as obras de André Luiz estão sendo estudadas para provar aquilo que não fora possível senão a instalação desse laboratório na Terra, que é o Espiritismo. Havendo sempre um laboratório paralelo e que quem o desvenda com grandeza é o próprio André Luiz. Então esse laboratório tem essa finalidade. Os próprios ensinos de André Luiz são uma mostra, uma parte, uma seção desse laboratório extraordinário. Porque há uma intenção para completarmos o nosso programa de despertar finalmente, de nos despertar para uma vocação espiritual. Mas foi por isso que se tornou comum uma prática
no meio espírita, que também provoca grandes desvendamentos, que é da comunicação dos espíritos. E aí Chico Xavier foi esse grande, extraordinário médium que aí ele competiu desenvolver a segunda etapa da missão do Espiritismo, iniciada com Kardec, competiu a ele levar ao mundo, através das psicografias e dos seus exemplos, essa realidade. Então nós somos alunos que temos a obrigação de transformar o mal em bem, sempre que as circunstâncias más nos aparecerem, mas dentro de uma vocação espiritual. Nós precisamos nos espiritualizar. O aluno da Terra precisa ir se preparando para uma nova etapa de regeneração. Então é por isso que essa escola traz, não é? Ensinamentos importantes para nós, que este Consolador, que essa plataforma distinta, Laboratório Divino, que é o Espiritismo, nos trouxe. Porque dentro de uma atualização profunda, porque o que é universal é sempre atual. Então veja que coisa, os ensinos da Gênese para esta época agora é algo de extraordinário. Mostra com clareza, com a maior naturalidade, o encaixe desses fenômenos na Terra, dessa transformação agora, porque, como dissemos, que o mundo tem prazo de validade, com uma tendência de afunilar-se, tudo aquilo que foi deixado para trás em meio a um processo seletivo, que é o que nos sustenta nos dias de hoje, com mecanismos que a própria escola trouxe, de uma pandemia, por exemplo, para nos afunilar e obrigatoriamente nos aconchegarmos àquilo que precisamos para a nossa transformação. Tipo assim, aquele aluno que nunca parou, que nunca estudou, ele sendo obrigado a isolar-se consigo mesmo, e até buscando uma leitura, buscando algo diferenciado que ele não tinha feito antes, porque o tempo para outras coisas não mais lhe está reservado. Então é importante observar isso, porque na Gênese, no capítulo 18, item 2, tem algo muito interessante, dentro dessa atualidade que nós estamos mostrando. Lá, quando diz que uma humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Veja só, a humanidade desenvolveu uma inteligência extraordinária, nós sabemos disso. Há um senso moral porque existe uma possibilidade dessa vocação espiritual. Há um senso a ser buscado, mas pelo abrandamento dos costumes. Então, diante de tudo que está aí, um papel nosso é não ficar reverberando as coisas inúteis, porque é um processo seletivo para definir, já que está num ciclo final, porque as escolas criadas permitidas que se criem pelo Criador, por um Cristo divino que é Jesus, por exemplo, que construiu a Terra, tem esse prazo de validade. Então o que nós estamos querendo dizer é isso, que chegou este momento e o abrandamento dos nossos costumes é algo extraordinário que compete exclusivamente a nós. Está ao nosso alcance, é a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Então, dentro das bem-aventuranças, quando Jesus, que bem-aventurados os mansos, não é? Porque poderiam, dentro das bem-aventuranças, aqueles que fossem bem-aventurados alcançariam, possuiriam a terra. Não é uma alegoria difícil de ser entendida, porque na prática é a realidade, é o que vai acontecer.
aquele que não tiver uma vocação espiritual como aluno e não atuar para o bem, porque o princípio deste programa já mostrou que o aluno matriculou e encarnou para transformar o mal em bem. É isso que nós temos que fazer. Então, que não sejamos jubilados. Que, dentro daquilo que a Gênese fala, estejamos prontos para fazermos parte dessa geração nova que surge, esses espíritos novos, alunos extraordinários, aos quais se dará a oportunidade de serem os novos transformadores da humanidade. Nos preparemos, porque para voltarmos uma nova regeneração, quem sabe a nossa vocação espiritual preparada na erraticidade, no plano espiritual, nos dê condições de sermos hoje os melhores co-criadores do que fôramos até então. Nosso agradecimento, muita paz a todos e agradecimento particular ao pessoal do Seara Espírita de Redenção. Muito obrigado. Prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade do encontro dessa noite. Senhor Jesus, nós sabemos que as dificuldades são inevitáveis nesse estágio de evolução em que nos encontramos. Por isso, nós queremos te pedir forças para não fugir delas, e sim coragem para enfrentá-las. Nós vos pedimos ajuda para transformar cada problema, simples ou grave, em um exercício positivo para a nossa evolução. Que cada aflição seja um teste divino para nos indicar o caminho da verdade e infinita felicidade. Nós te agradecemos, Senhor, por nos encaminhar diariamente a cada rumo necessário em nosso processo evolutivo. E que nessa noite, Senhor, ao fecharmos os nossos olhos da matéria,